Olá, estamos chegando, estamos entrando na sua casa. Nós somos a TV 1000 aqui do município de Rolim de Moura para levar para todo o estado de Rondônia e para a Zona da Mata propostas para transformar o nosso estado de Rondônia. Nós vamos conversar hoje com o Dr. Lauro, candidato a deputado federal do Republicanos com o número 1000. Eu quero desde já agradecer a presença do senhor, Dr. Lauro. Seja bem-vindo à TV 1000. Satisfação poder falar com o senhor. Eu que agradeço a oportunidade, iniciando esse novo projeto. Parabéns a todos que estão envolvidos nessa conversa, nesse bate-papo muito franco, que a gente vai apresentar o nosso compromisso com muita determinação em prol de Rondônia, de uma Rondônia melhor. E é importante ter essa fala com cada um que está nos acompanhando. Doutor Lauro, ao longo da campanha eleitoral, também da pré-campanha, nós já conhecemos um pouco do seu perfil. Já conhecemos um pouco da sua família, já conhecemos um pouco da sua maneira de trabalho. Nós vamos aproveitar essa programação da TV 1000 para a gente entrar um pouco dentro das suas propostas para transformar o estado de Rondônia. E eu começo falando para o senhor. Pesquisa do IPEC, divulgada no último sábado, dia 17, no estado de Rondônia, mostra que 72% dos eleitores do nosso estado consideram que a saúde é o maior problema enfrentado pelos nossos moradores. 72%. Por outro lado, sabemos que uma saúde mais humanizada permite o acesso da população aos serviços de saúde para todos com dignidade e com o respeito que a população merece. Eu pergunto do senhor, o que o senhor pretende fazer na Câmara dos Deputados para tornar realidade a tão sonhada regionalização da saúde de Rolim de Moura? Importante a sua pergunta, Florentino, e você está muito bem informado dos dados. É muito grande a quantidade de gente insatisfeita com a saúde apresentada no estado de Rondônia e não é diferente na cidade de Rolim de Moura e na Grande Zona da Mata. Nós sabemos que, ao longo do tempo, a nossa região ela se perdeu muito entre idas e vindas de representantes descompromissados. Nós sabemos que isso é um elo que liga o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. E aqui não adianta responsabilizar A, B ou C. Nós temos que assumir, enquanto legislador, enquanto detentor de um mandato, a nossa responsabilidade. E a nossa responsabilidade, e aí a gente vem falando de uma forma muito franca, com cada um que está nos acompanhando e nos vendo, e também que nos recebeu em sua casa, do nosso compromisso e determinação de mudar essa realidade. É uma luta, que é uma luta não é fácil, quem estiver vendendo ilusão está mentindo, mas ela é possível melhorar sim. Nós sabemos que alguns lugares já tem uma mudança no tipo de saúde, e aqui não acontece nada. Nós sabemos que tem a dificuldade, mas não vê, mesmo tendo a dificuldade, a gente não vê a mudança e o enfrentamento dessa dificuldade. Porque não tem recurso, não tem gente que olha para a nossa região de forma verdadeira e compromissada, que olha para o nosso estado. Nós sabemos que a representação está muito aquém. E essa representação é tanto na esfera estadual como na esfera federal, com relação à nossa região e com relação ao nosso estado. Tivemos as dificuldades enfrentadas com a pandemia. Nós temos que levar em consideração essa questão da pandemia. Mas, paralela à pandemia, também as pessoas ficam doentes de causas naturais e normais do dia a dia, como um acidente ou outro tipo de caso, um atendimento à criança, atendimento ao idoso, e foi com a pandemia deixando de lado essas situações e que hoje tem esse descontentamento aí de 72%, igual você muito bem mencionou, de uma pesquisa recentemente realizada. Mas isso nós sabemos, só que tem que ter ações, tem que ter um compromisso. E é nessa pauta de ações e compromisso que está a candidatura do Dr. Lauro, deputado federal com o número 1000, porque é um momento diferente. Nós tivemos muitos que foram eleitos se dizendo daqui de Rolim de Moura, se dizendo da Zona da Mata e se dizendo que era representante de Rondônia, mas não fizeram nada. É contra isso e contra essa situação que nós colocamos a nossa candidatura com muita responsabilidade e olhando francamente no olho do cidadão que está nos acompanhando em casa, desse compromisso que nós teremos com a nossa cidade, com a nossa região e com o nosso estado. Quanto à regionalização que você falou,
Aqui Rolim de Moura fala que a regionalização ela já é regional, mas ela só é no papel. Não consegue atender de forma adequadamente, de forma digna o cidadão. É mais passa por aqui para ficar aguardando um leito em Cacoal, em Porto Velho, ou um procedimento que vai ser realizado em outro lugar, e pouco se resolve aqui. É isso que nós temos que mudar. Nós temos que ter representantes, tanto na esfera legislativa, na Assembleia Legislativa, que olhe para o Rolim de Moura de forma verdadeira. E nós estamos assumindo o compromisso aqui de olhar no Congresso Nacional para trazer recursos para cá, para que nós possamos mudar isso que nós estamos enfrentando e vivendo de forma que está judiando da nossa população. E é nessa pauta que nós temos a responsabilidade, como tive a oportunidade de ser vereador pelo município de Rolim de Moura e prefeito há uns dias, 51 dias, nós tivemos a dimensão e a possibilidade de conhecer tanto de um lado como de outro. Nós sabemos que temos valorosos servidores aqui no nosso município que trabalham arduamente e defendem, mas nós precisamos trabalhar de forma mais humanizada. É essa saúde que nós pretendemos fazer em parceria com o município, porque nós sabemos que as nossas emendas elas terão uma ligação direta com o prefeito, e quem vai ganhar é o prefeito da cidade, entendeu? O prefeito hoje, o Aldo Júlio, ele vai ser a pessoa que vai ser contemplada com a nossa nova forma de trabalhar, de trazer os recursos para Rolim de Moura de forma efetiva. Trabalhando de que forma? Vamos viabilizar a construção de um lugar digno, vamos viabilizar ter os equipamentos necessários, mas também vamos viabilizar ter recursos para ter os profissionais de saúde necessários para atender a nossa população. E esses recursos eu me comprometo na condição de deputado federal, se tiver que fazer o direcionamento de 100% dos meus recursos serão direcionados, porque nós temos que atender a saúde tanto de Rolim, da região como do estado de Rondônia. Então, será direcionado para nós atendermos a saúde da população rondoniense. Doutor Lauro, em outras palavras, significa dizer que o seu mandato vai meter a mão no bolso através de emendas parlamentares, de outros recursos oriundos de outros órgãos do governo federal, e a desculpa de recurso para a regionalização de saúde, o município de Rolim de Moura não terá mais. Com certeza, esse é o nosso compromisso. Por isso que nós estamos hoje defendendo com muita veemência, com muito compromisso e com muita transparência para o cidadão de Rolim de Moura e da Grande Zona da Mata, essa regionalização. Nós sabemos que tem a parte federal, a parte municipal e a parte estadual. E nós iremos cobrar dos 3 entes isso. E o que for necessário de recurso, nós iremos trabalhar junto ao Ministério da Saúde, com emendas, igual você falou, emendas tanto individuais como emendas de bancadas, para a gente mudar essa realidade. E é possível, mas tem que ter uma responsabilização, tem que ter um compromisso e uma determinação para que isso mude. Há 2 anos atrás, o senhor foi candidato a prefeito e concorreu exatamente com Aldo Júlio, que é prefeito de Rolim de Moura nesse momento. Mesmo assim, o senhor pretende e acha que é possível ajudar a gestão do município a aparelhar a saúde, tanto na forma física, com estrutura, com equipamentos, como de profissionais para atender a população? Sim, é um compromisso que eu tenho com a população de Rolim de Moura, com a população da Grande Zona da Mata. Nós iremos fazer um trabalho de parceria com o prefeito Aldo Júlio. Não é porque eu disputei a eleição, e eu tenho um bom diálogo com o prefeito, de forma respeitosa. As divergências políticas elas têm que ficar fora do que é fazer política pública. E nós iremos fazer uma grande parceria em prol da nossa população, em prol da nossa região. E esse é o nosso compromisso que nós temos, e iremos trabalhar de forma muito unida nesse sentido, porque acredito, e tenho certeza que conheço ele também, que ele também tem esse compromisso de mudar, que foi uma das pautas dele na própria campanha eleitoral dele também. O senhor tem falado muito durante esse processo eleitoral de comprometimento com o município de Rolim de Moura, com a região da Zona da Mata, com o estado de Rondônia, para fazer um mandato diferente. Esse se comprometer também está ligado a ajudar a saúde preventiva, a saúde de base, a saúde de primeiro atendimento? Com certeza. E nós temos aqui uma situação, quando se fala de regionalização, nós estamos fazendo um apoio com relação à nossa cidade e à nossa Grande Zona da Mata. Mas algumas ações são da atenção básica, que daí os municípios
que cercam a cidade polo de Rolim de Moura, elas fazem tanto um trabalho de atenção básica, que é o primeiro atendimento que é feito nesses municípios, e eles também são feitos aqui nos bairros da cidade de Rolim de Moura. Então, a atenção básica também passa nesse processo. Quanto menos pessoas a gente tiver que colocar ela dentro da regionalização, dentro da área de atendimento de média e alta complexidade, isso é o atendimento maior na base, é onde tem atenção básica, que a gente vai trabalhar de forma muito firme, muito compromissada com a nossa sociedade e com a nossa população. Deixar bem claro, doutor Lauro, que quando a gente trata da regionalização da saúde no município de Rolim de Moura, é um tema que já ganhou muito espaço no nosso noticiário, nas nossas rodas de discussão. E aí, quando a gente trata desse assunto específico da regionalização da saúde, nós estamos falando num processo que vai melhorar o atendimento nos municípios menores ao entorno de Rolim de Moura, dentro da Zona da Mata. Então, a regionalização da saúde em Rolim de Moura não vai beneficiar apenas o município de Rolim de Moura, claro, mas principalmente os municípios ao nosso redor. O que é importante frisar? Você muito bem falou. Quando se fala em Rolim de Moura, vai falar assim, o doutor Lauro, deputado federal com o número 1000, só está defendendo a regionalização de Rolim de Moura. Mas a hora que nós defendemos a regionalização de Rolim de Moura, nós estamos atendendo os municípios da Grande Zona da Mata. E outra situação, quando nós damos um bom atendimento para nosso público regional, nós também estamos diminuindo a quantidade de pessoas que é da nossa regional que vão para Porto Velho, Cacoal, Vilhena. Entendeu? Então, é um caminho que contribui com todos os outros polos. Nós estamos também diminuindo a demanda nesses outros polos que já tem hoje, com o enfrentamento regional aqui. Então, ela vai contribuir também com a saúde das outras regionais. E eu vejo isso, e hoje a gente está num período eleitoral, e eu fico muito contente que vários candidatos a deputados estaduais do nosso município estão defendendo isso. E essa pauta tem que ser defendida mesmo. E quanto mais pessoas envolvidas, tem que estar envolvidas com esse olhar da saúde pública, que tem que dar um atendimento digno à população. Mas também eu vejo com uma certa tristeza que alguns candidatos a governo não têm esse compromisso de valorizar, de atender melhor as regiões polos, de criar novas regiões polos. Eu não vejo isso na fala dos candidatos que nós temos hoje. Se for analisar o plano de trabalho deles, é só melhorar onde tem. Quer dizer, melhorar onde tem não vai surtir efeito para atender a demanda onde precisa. E nós precisamos de mais polos. E aí tem que ter um trabalho, um olhar dessas pessoas que são hoje, um compromisso desses que são candidatos hoje com essas regionais. O nosso papel, enquanto morador dessa regional, morador do estado de Rondônia, é contribuir de uma forma completa, global, com todo o estado de Rondônia. Com a nossa criação, com o fortalecimento da nossa regional, o atendimento das pessoas na atenção básica, nós vamos propiciar um melhor atendimento para outras regiões que podem fazer isso. Então, é um conjunto. E quando se fala de saúde pública, é conjunto. Porque se tiver um cidadão de outro município que precisar ser atendido aqui, em Rolim de Moura, ele vai ter que ser atendido. Teve casos aqui, que nós estávamos conversando esses dias, que teve uma pessoa que saiu, levou o filho para ser atendido em outra cidade, outro município, que não Rolim de Moura. E lá foi muito bem atendido. Então, são casos que têm saúde pública é universal. Quando a gente fala que é uma saúde regional para atender Rolim e a Grande Zona da Mata, mas também vai atender aquele outro que for necessário passar por aqui, porque tem que fazer saúde pública para todos, de forma humanizada. Por isso que essa seria a minha próxima pergunta, doutor Lauro, porque quando a gente trata do tema de regionalizar e dar um suporte para que o Rolim de Moura atenda bem a região da Zona da Mata, nós precisamos trabalhar as áreas específicas de profissionais, como é que eu posso falar? Para ter atendimento do pediatra, do ortopedista, do cardiologista, do ginecologista, que nós temos uma demanda muito grande de mulheres que precisam passar por esse atendimento, aquelas mulheres que precisam fazer o exame e não conseguem fazer, não tem uma mamografia. Então, a regionalização de saúde, ela também vai atender os diversos segmentos dentro da área especializada. Esse é o compromisso? Esse é o compromisso. Nós também temos que cuidar dos nossos idosos, entendeu? Das crianças até os idosos, das mulheres.
entendeu? Temos que fazer um trabalho amplo, amplo. E nós sabemos que Rolim de Moura hoje é um lugar que tem muitos partos, né, que acontece aqui, muitos nascimentos, graças a Deus, de muitas crianças, e nós temos que continuar dando esse atendimento, esse suporte para essas crianças, para essas mães, para essas famílias. O grande gargalo que nós temos hoje, que tem que ser enfrentado com muita responsabilidade, nós sabemos que a hora que você for criar uma estrutura física, ela é uma situação que ela demanda um tempo, mas antes de atender a demanda de uma estrutura física, já temos que aparelhar a estrutura existente para que atenda a comunidade. E isso muitas vezes não está acontecendo. Tem que colocar o paciente dentro de um carro ou dentro de um ônibus para levar em Porto Velho para fazer simplesmente, muitas vezes, um exame ou outro que precisa para dar resposta para fechar o atendimento e o diagnóstico do médico. E isso nós temos que evitar. E é possível, se o governo paga e nós gastamos um recurso para transportar essas pessoas para lá, por que não pensa em num olhar diferente de atendimento aqui, fazer parcerias com clínicas, tanto da iniciativa pública, mas também da iniciativa privada, para fazer esse atendimento até que tenha um suporte digno. Mas a minha proposta é a construção de um espaço físico digno, adequado, os equipamentos necessários e também daremos condições para custear e manter os profissionais que precisam atender a demanda da nossa população e da nossa região. Esse é o nosso compromisso. Para isso, nós iremos discutir dentro da atribuição que nós temos na formação de direito, as leis. E as leis é possível ser discutido. Se foi implantado no passado um Mais Médico federal, por que não se discute a possibilidade numa legislação de ter o Mais Médico municipal e o Mais Médico estadual, que vai possibilitar, de uma forma mais fácil, a contratação de profissionais que está saindo hoje da faculdade com muita vontade, com muita gana de desempenhar seu trabalho, de aprimorar seu trabalho e atender a nossa população. Mas esses profissionais, eles terão um responsável com mais um certo conhecimento, né, um monitor para atender. Então é disso que a gente quer que aconteça em Rolim de Moura, que aconteça não só em Rolim, nós vamos defender para ser estendido às outras cidades polos, para que nós evitamos que a nossa população que mora em cada município não tenha que se disponibilizar para ir para Porto Velho. Dentro desse tema de transporte de pacientes, deixar claro que toda a equipe da campanha de Dr. Lauro, o deputado federal Mil, todos os seus coordenadores e as pessoas envolvidas estiveram bastante solidários com o episódio que aconteceu recentemente envolvendo um veículo de transporte de passageiros do município de Cacoal, município vizinho nosso aqui de Rolim de Moura, que acabou tendo um problema na estrada, na tão famosa BR-364, indo a Porto Velho com pacientes, e graças a Deus, nosso Ser Supremo estendeu as mãos e só tivemos alguns pequenos ferimentos leves, não teve nem nada de grave com relação a pacientes e motoristas. Então, toda a equipe de campanha do Dr. Lauro Mil prestou a sua solidariedade ao município de Cacoal, à saúde de Cacoal, aos pacientes e também ao motorista daquele veículo, como também parabenizou as equipes de outros municípios do estado de Rondônia, inclusive municípios aqui da Regional da Zona da Mata, que ao passarem pelo local do acidente acabaram prestando socorro, dando suporte, levando pacientes até os hospitais nas cidades mais próximas ao acidente. O atendimento das famílias mais próximo dos seus municípios é exatamente para evitar que esses fatos voltem a acontecer nas curvas, nas estradas da nossa BR-364. Doutor Lauro, para a gente finalizar a questão da saúde e da regionalização da saúde, deixar claro para o eleitor que está nos assistindo agora em Nova Brasilândia do Oeste, em Alto Alegre dos Parecis, em Alta Floresta, nos distritos destes municípios que eu falei, em Novo Horizonte, em Alto Alegre, em Santa Luzia, aqui na região de Parecis, de São Felipe, que nos acompanha, deixar claro que se estão pensando em votar no Dr. Lauro Mil para deputado federal, que faça isso tranquilamente, porque a estrutura da saúde na região é para atender melhor também a estrutura dos seus municípios. Com certeza, esse é o nosso compromisso. E nós estamos trabalhando nessa região com essa proposta, e não é uma proposta politiqueira, é uma proposta que é possível acontecer com muita determinação, com muita coragem e com muito respeito a cada um dos senhores que nos acompanham. É isso que nós queremos, ter a oportunidade
a oportunidade de representá-los no Congresso Nacional, sendo deputado federal com o número 1000. Mas para isso, preciso do apoio de cada um dos senhores. Já deram, os senhores que moram aqui há muito tempo, já deram a oportunidade para algumas pessoas que passaram por aqui. Tiveram a oportunidade de fazer diferente e não fizeram. Hoje vem buscar o voto. E muitos de fora da nossa região também querem buscar esse voto. É isso que nós temos que ter cuidado. Senão nós iremos sofrer por mais 4, por mais 8. É um momento inédito. É um momento inédito para a região de Rolim de Moura, da Grande Zona da Mata e para o estado de Rondônia. De votar no novo, de votar em gente compromissada com essa terra e com essas pessoas que aqui moram e que aqui vivem. Que eu cheguei com 7, 8 anos. Nós sabemos das dificuldades e das demandas existentes na nossa região e no nosso estado. Para isso, eu preciso da oportunidade de cada um dos senhores para construir algo novo e diferente, o que não fizeram até hoje. Por isso, vote Dr. Lauro, deputado federal, com o número 1000, coragem para transformar. Esse é o voto da transformação que a nossa região tanto espera e tanto necessita há muitos anos. Um grande abraço. Para você que nos acompanha, esta é a TV 1000 e hoje nós estamos entrando um pouco mais a fundo nas propostas para transformar do candidato a deputado federal, Dr. Lauro, número 1000. TV 1000 trazendo um pouco das propostas do candidato para o estado de Rondônia, para a Zona da Mata e para o município de Rolim de Moura. Nós temos agora, Dr. Lauro, é educação. Educação. A política, doutor Lauro, precisa ter a responsabilidade e a coragem para transformar compromissos em ações que permitam buscar medidas que garantam o acesso à educação. Qual que é a sua ideia? Qual que é a sua proposta? O que você pensa para fortalecer as estruturas da educação no estado de Rondônia? Olha, isso é uma demanda que a gente, com a pandemia, após pandemia, a gente está sofrendo muito. A gente quer dar os parabéns a todos os educadores, a todos os envolvidos de maneira geral com a educação. Sabemos que com a pandemia todos sofreram muito com relação à nova forma de passar a matéria para os alunos através de forma online, muito difícil. E quem sofreu também foi o aluno, foi o pai do aluno. E isso a gente sabe que houve uma perda que vai demorar muitos anos para recuperar. Mas nós queremos e temos um olhar com muita responsabilidade para isso também. Nós queremos dar condições, aparelhar melhor as nossas estruturas educacionais, que é importante que nós o façamos isso para que dar condições aos nossos profissionais de educação, mas também receber bem os nossos alunos, né? Que nós sabemos que a demanda ela é muito grande, muitas crianças precisam ter esse olhar e precisa estar mais próximo da comunidade a educação. Mas não só a educação municipal, a educação que nós vamos dar suporte em melhoria nessa estrutura física, também tem que olhar para a educação da faculdade, que nós temos uma faculdade na nossa região, que é a universidade, uma faculdade muito importante. Eu sou muito feliz que sou filho de professora universitária, que foi da UNIR, minha mãe, Maria José, quero mandar um grande beijo para ela, que está nos acompanhando também. Então é importante ter esse olhar para a UNIR, é importante que nós também temos o olhar para o IFRO, trazer o IFRO mais próximo da nossa região. Sabemos que muitas cidades já foram contempladas, mas ninguém olhou. Aí dizem que tem representantes que se dizem daqui, mas não lutaram para trazer o Instituto Federal de Rondônia para cá. O que é importante o Instituto? Que quando nós temos mais uma possibilidade de um órgão educacional, com isso traz novas famílias para cá, novos alunos que são, não só para atender a demanda de Rolim de Moura, mas da região que vão vir para a nossa cidade de Rolim de Moura. Então nós temos que ter esse olhar também, e esse é o compromisso do Dr. Lauro, deputado federal com o número 1000, com a educação, com a transformação da educação, de parcerias. Aí nós temos que discutir com os conselhos educacionais, nós temos que discutir com os docentes, temos que discutir com as famílias envolvidas a melhor forma e qual é a real necessidade que a demanda precisa, que nós estaremos prontos para assumir esse compromisso também na nossa pauta enquanto deputado federal. O senhor entende então, doutor Lauro, que é necessário e que é possível traçar estratégias para diminuir o impacto negativo causado pela pandemia da Covid-19 na nossa educação? Com certeza, Florentino. Isso é uma situação que nós temos que ter
essa responsabilidade, porque as famílias e os alunos não podem perder essa perda que houve em razão da pandemia, né? Nós temos que minimizar ao máximo isso. Então é importante que nós temos esse diálogo, já tem muitos estudos aprimorando de que forma pode ser reparado para sofrer menos esse dano ser reparado, entendeu? E nós queremos trabalhar com muita transparência, com muita responsabilidade, com esses educadores, maneiras mais próximas da comunidade que vai realmente atender. Esse é o nosso compromisso, para atender para que as crianças e as famílias sofram menos e que estejam mais preparadas para o futuro. Dados do mundo educacional mostravam, doutor Lauro, que o estado de Rondônia crescia a passos largos no IDEB antes da pandemia. É claro que com a pandemia, muito tempo a escola ficou parada, os alunos tiveram que se adaptar a uma nova forma de educação, que era a educação virtual, e aí talvez sem aquela conversa mais próxima do professor, sem aquele contato com o aluno na sala de aula, acaba prejudicando um pouco, mas precisa ser pensado em políticas públicas para devolver o crescimento do IDEB do estado de Rondônia no período de pós-pandemia. Quando você fala dos equipamentos, né, muitas famílias não tinham condições de ter o equipamento para receber a aula do professor, né? Então, isso é uma dificuldade muito grande. Ou famílias que tinham mais de 1 ou 2, 3 filhos, que o pai só tinha um aparelho. Como conciliar isso? Como que fizeram? Então, tudo isso aí houve perda. Então, você muito bem ressaltou, nós temos que ter um olhar, e um olhar tem que ser próximo da comunidade. Que nós sabemos que o professor, ele faz um trabalho dessa forma, ele teve muita dificuldade de implantar, muita discussão, muitas reclamações que receberam dos pais e dos alunos que não acompanhavam a matéria. Então, é um olhar que nós temos que ter com muita responsabilidade, porque essas crianças são o nosso futuro. O que nós queremos? Então, nós temos que tentar reparar isso o mais rápido possível para que nós possamos minimizar isso e essas crianças sofram menos e o país sofra, porque serão os nossos representantes no futuro. Então, temos que prepará-los. Até porque uma educação com mau aprendizado agora na infância, na adolescência, vai significar alunos com notas ruins quando estiver chegando na faculdade. Quando o senhor falou dos pais, que às vezes tinha 2, 3 filhos e não tinha condição, não tinha sequer uma internet decente para fazer com que os alunos pudessem acompanhar as aulas. E os nossos professores, doutor Lauro, que deixaram de ser professores de sala de aula e se transformaram em atores, em mediadores de programa, porque eles tinham que gravar, produzir e editar uma aula. Então, os professores tiveram que viver isso sem ter uma capacitação, sem ter uma formação necessária. Muitos sequer tinham tido um contato com um programa de edição de imagem e tiveram que fazer isso para produzir o conteúdo para os alunos. Aliás, aproveitar para destacar, a gente fala muito dos profissionais de saúde que foram heróis durante a pandemia, mas os profissionais de educação também merecem o nosso voto de louvor, porque tiveram que se desdobrar em muitas pessoas em uma só, para não deixar o seu aluno sem conteúdo. Com certeza. E eles tiveram também as dificuldades deles, né? Porque muitos também não estavam preparados para aquele momento, né? Porque a aula, quando você prepara uma aula em casa, você vai para o quadro negro, né? E está lá próximo, as dúvidas já tiram dos alunos todos, então não tem esse problema. Igual você falou, aí tem que preparar a aula, jogar todo no equipamento, gravar e mandar para os pais e também explicar de que forma. Então houve muitas situações que não houve um entendimento e daí houve perdas em todos os sentidos. E ressaltar aqui, parabenizar todos os profissionais de educação que foram grandes batalhadores. E nós sempre tivemos esse olhar e esse respeito com todos os profissionais da educação. E quando nós enfrentamos também, que assumimos o município por 51 dias, nós tínhamos uma situação em que os servidores municipais, quero mandar um grande abraço a todos, tiveram a dificuldade que estava tendo em razão da gestão anterior e nós corrigimos um erro praticado pela gestão anterior, dizendo que professor não sofria com pandemia e nós reparamos isso enquanto nós estivemos à frente do município e ressaltamos o valor de cada um dos senhores que representam a classe educacional. E esse olhar para os educadores foram também ampliados para todos os outros setores do nosso município, que o olhar era contrário, na contramão, né? Todos sofreram com a pandemia, um sofreu um pouco, outro sofreu menos, mas todos sofreram
essa dificuldade que houve com a pandemia. Nós estamos apresentando o programa da TV 1000, Dr. Lauro, deputado federal número 1000, compromisso com a transformação aqui para o município de Rolim de Moura e para todo o estado de Rondônia, representando a região norte lá no Congresso Nacional. Dr. Lauro, base para a sustentação humana, a produção de alimentos precisa ser prioridade em uma região essencialmente agrícola, baseada no agronegócio e sustentada pela agricultura familiar. O nosso tema passa a ser agricultura e também a regularização fundiária. Dentro deste assunto, eu tenho percebido nas suas falas, tanto nas redes sociais, como também nas suas reuniões, nas suas conversas com as pessoas, que o senhor, no Congresso Nacional, o senhor terá uma visão de buscar uma mudança no módulo mínimo fiscal para facilitar a documentação e até o investimento do produtor pequeno, médio produtor, dentro da sua área de produção. É possível, doutor Lauro, buscar essa discussão para ter essa alteração? Com certeza. É uma demanda que depende da discussão no Congresso Nacional. Nós entendemos que o módulo mínimo de 4 hectares, algumas pessoas acham isso aí e falam, mas uma discussão tão boba para algumas pessoas que têm condições de ter os 4 hectares. Mas é uma discussão muito importante, um olhar diferenciado para aquele que não tem condições de comprar os 4 hectares sozinho. Porque quando a gente fala do 4 hectares, é que é possível escriturar 4 hectares. Então, o cidadão com 4 hectares de terra, ele vai à escritura. É 1 alqueire e 2/3, mais ou menos, para aquele que entende do alqueire. Então, consegue escriturar, com a sua escritura, vai ao banco, consegue levantar uma quantia para fazer investimento na sua propriedade, ou uma horta, uma plantação de café, o que seja. Quando nós falamos de abaixar a possibilidade de documentar com uma área menor, que a nossa proposta será de 1 hectare, 10 mil metros, nós queremos a independência do agricultor. Porque tem pessoas que compram em condomínio essa área de 4 hectares com 1, 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 8 pessoas e fica preso. Eu dependo de um financiamento, mas eu dependo da assinatura do meu divisor que divide comigo a escritura de condomínio. Então, se eu vou pedir para a pessoa, pode ser que a pessoa ou fale sim ou fale não. E medo de levar um não, eu nem peço. É o que acontece na maioria das vezes. Então, eu tenho uma área que estou em condomínio com outros, mas tenho receio e sou impossibilitado de fazer algum investimento que eu não consigo levantar uma receita no banco. Então, a proposta de 1 hectare vai possibilitar que a pessoa com 1 hectare tenha a sua escritura. 1 hectare é uma área de 10 mil metros quadrados, é uma área que pode ter uma horta ou qualquer outro tipo de cultura que a pessoa consiga conciliar nessa área. Ele vai ao banco e consegue, com a sua escritura da sua área, a possibilidade de um investimento, de um empréstimo através da agricultura familiar, que daí o juro é bem baixinho, muitas vezes não tem nem o juro, que se pagar em dia só paga tem um desconto na parcela. Então, isso que nós queremos, para fomentar. Mas não é só fomentar, é dar autonomia da pessoa que é dono do seu documento, tendo seu documento, sua escritura. Isso que é importante. Então, esse é um olhar, é uma pauta que nós iremos levar para o Congresso Nacional para que nós possamos discutir. Quando você fala que se é possível, porque eu acredito que não só na nossa região, no nosso estado, tem outras regiões e outros parlamentares vão entender a necessidade e vão trabalhar junto conosco nesse projeto, que é um projeto que vai mudar a região, toda a região e todo o país. Então, não vai beneficiar uma região só. Então, é isso que nós queremos. Mas, além disso, nós queremos ter a possibilidade de trazer a esse agricultor familiar mais cursos, mais investimento para a região, para que ele também possa produzir mais e fomentar mais a nossa economia do estado de Rondônia. Aí é uma situação que a região, todas as regiões serão beneficiadas e nós iremos trazer esse investimento e esse olhar para dar possibilidade para um bom escoamento da produção, possibilidade para ele qualificar e produzir mais na sua área de terra. É isso que nós queremos ter uma parceria com os órgãos estatais,
federais, para que eles venham mais próximos. Hoje nós temos uma dificuldade que os órgãos estão muito distantes do cidadão, porque ninguém teve esse olhar, e muitas pessoas sabem da existência do órgão, da dependência que precisa, mas ele não vem próximo da comunidade. Então nós precisamos também resgatar isso e trazer esses órgãos estatais mais próximos da comunidade, em parceria com o Estado, em parceria com os municípios, para que isso aconteça. Mas vamos mais longe. Quer perguntar alguma coisa? Não, pode continuar. Mas vamos mais longe, que nós temos que olhar para a agricultura familiar, mas também temos que ter um olhar para o agronegócio. Nós sabemos que a necessidade e a importância do agronegócio já ficou comprovado. O agronegócio segurou o nosso país durante a pandemia, está segurando nas dificuldades enfrentadas por vários países, o que não está acontecendo hoje no nosso país, Brasil, porque a produção aumentou, eles conseguiram manter e segurou a onda negativa que veio em razão da pandemia, em razão das guerras, e o agro conseguiu manter. Então, a gente tem esse olhar, esse compromisso com todos os agricultores do agronegócio, os produtores, pode contar conosco, na nossa pauta também tem esse olhar. E dentro dessa pauta do agronegócio também, a gente também tem que mencionar, tanto da agricultura familiar, do agronegócio, o compromisso que nós temos com relação à regularização fundiária. Nós sabemos que se o governo federal, o governo estadual foi omisso, e hoje as pessoas estão na área há muitos anos, querer tirar o cidadão que está mais há 15, 20 anos, isso acontece em várias regiões do estado de Rondônia, isso é inaceitável. E a gente vê que tem que ter uma postura muito firme, muito forte com relação a isso, tem que documentar quem está na terra. Se a pessoa, e volto a frisar, se o Estado estatal foi inerte, o cidadão de bem, o cidadão que está produzindo, o cidadão que está com sua família lá, não pode pagar o preço. E nós não iremos aceitar, iremos defender com muita força, com muita convicção e com muita responsabilidade aquele produtor. Hoje é uma bandeira que a gente vê que está muito forte, que nós sabemos que regiões que estão sofrendo muito, essas regiões como Jacinópolis, nas proximidades de Buritis, nós sabemos que temos regiões aqui no Baixão, de Alta Floresta e outros lugares, rincões de Rondônia, que hoje as pessoas estão há muito tempo e fala-se que vão tirar as pessoas da terra. É inaceitável, vai levar para onde as pessoas? E os investimentos que foram feitos? O Estado foi inerte, o Estado tem que documentar hoje. Tinha que ter cumprido tudo que foi feito lá atrás. Se era para impossibilitar que essas pessoas fossem para a terra, se fosse para impossibilitar a ida dessas pessoas para essas regiões, tinha que ter feito lá atrás. Hoje já estão lá, estão produzindo, estão investindo, estão gerando riqueza e estão fomentando, e estão tratando das suas famílias. É isso, nós temos que valorizar isso aí e temos que documentar quem está na terra, e esse é o nosso compromisso também, na condição de advogado, na condição de deputado federal, que iremos enfrentar essa pauta no Congresso Nacional, para regularização e a documentação, fazer com que o órgão INCRA trabalhe de forma efetiva, em prol de todos, não de grupos políticos. Nós iremos trabalhar com muita firmeza nesse sentido. Conte conosco, deputado federal, Dr. Lauro, com o número 1000. Nesse sentido que o senhor fala, doutor Lauro, em documentar as terras de quem está produzindo alimento para a mesa do consumidor. Com certeza. Entendeu? Eles foram para lá, acreditaram na região, desbravaram a região, entendeu? Eu tive a oportunidade de passar por União Bandeirantes, pela Ponta do Abunã, lá, Vista Alegre, Extrema, Nova Califórnia, ali tem Distrito de Palmeira, ali também na proximidade de Nova Mamoré, tem também Jacinópolis, ali no fundo de Buritis, ali também unindo com Nova Mamoré ali, vários distritos e pessoas que entraram lá. E fala que é área de reserva, fala que é área federal, não importa, tem que resolver, porque foi feito e o poder público foi inerte lá atrás e deixou eles entrarem. Hoje tem que resolver e documentar quem está lá. Meu ponto de vista e meu compromisso com cada um que nessa região vive é defender a documentação, porque nós precisamos dar documento, porque isso vai produzir mais
vai possibilitar a segurança daquele e da sua família que lá moram, entendeu? Para nós evitarmos essas situações tão vexatórias que muitas vezes impõem à população por causa da omissão do poder público. Aí vem algumas determinações de forma absurdas, querendo tirar famílias que estão lá há muitos anos. Nós temos que ter esse olhar, esse cuidado e esse diálogo. Em alguns momentos, teremos que ter um diálogo franco com essas instituições, com esses órgãos governamentais, mas também no sentido de resolver a situação do cidadão que lá mora. Doutor Lauro, o senhor foi vereador aqui do município de Rolim de Moura, repito, foi prefeito por 51 dias por força de uma decisão judicial, mas lá atrás, um pouquinho antes, o seu pai, o saudoso doutor Rubens, que todos conheceram aqui no município, também foi vereador e ele por 2 mandatos. O senhor conhece bem a questão da produção rural, envolvendo o agronegócio, envolvendo também a agricultura familiar. Qual que é a importância nessa esfera produtiva das nossas associações de produtores rurais que estão espalhadas nas nossas linhas, nas nossas vicinais? Olha, é de suma importância. Foi muito bem frisado, obrigado pela lembrança do meu pai. Meu pai foi um precursor lá atrás da valorização do homem do campo, da valorização e da possibilidade de dar condições também na regularização dessas associações. Eu ouso dizer, acho que das associações que fazem parte do grande município de Rolim de Moura e da região, muitas delas, principalmente de Rolim de Moura, acho que todas elas têm a assinatura do meu pai lá. Nós sabemos que lá atrás, os estatutos, as atas, foi um trabalho, ele se dedicou muito a isso, para fortalecer, porque nós entendemos que quando tem um grupo unido, um grupo imbuído em uma causa coletiva, nós temos que valorizar isso. E isso aconteceu. Nós sabemos que temos grandes associações, associações fortes aqui do nosso município, na produção leiteira, no atendimento também com equipamentos aos agricultores, entendeu? Então a gente tem esse olhar, então a gente sempre teve esse compromisso. Nós sabemos que aqui é muito forte, aqui tem que parabenizar os agricultores, as associações, que aqui também tem foi criada uma cooperativa, uma união de todas as associações que fazem também esse trabalho diferenciado para conseguir trazer esses recursos e esses recursos serem realmente aplicados. Mas aí que está o problema. É muito pouco recurso que vem, é uma dificuldade enorme, eles sofrem muito, mendigam muito, a palavra é essa, atrás de um parlamentar e ficam esperando muito tempo para que resolva, e isso a gente quer ir na contramão do que acontece hoje, que é estar mais próximo e para que essas ações realmente aconteçam de forma mais rápidas e mais que vai realmente chegar onde precisa, que é lá no ponto do agricultor para ser atendido. Com implementos, nós sabemos que aqui a nossa região está ficando muito forte também, em razão do relevo na plantação de café, principalmente na região do distrito de Nova Estrela, 208, 204, e aí vem também outras regiões que estão também produzindo muito café. Nós sabemos da necessidade e desse olhar com equipamentos como secador e outros necessários para aprimorar. E isso é o nosso compromisso com todos os agricultores que aqui moram, e não só da região. E isso nós vamos implementar para a Zona da Mata e para o estado de Rondônia, esse trabalho bem próximo da comunidade, dos agricultores, das associações, que volta a frisar. A associação representa uma coletividade de produtores, e esses produtores têm que ser respeitados pelo agente político, pelo agente público. Então tá aí, você que é produtor rural, que está ligado a alguma associação aqui no município de Rolim de Moura, na Zona da Mata, ou nos 4 cantos do estado de Rondônia, que a gente sabe que o associativismo tem sido muito forte e tem ajudado a pequenos e médios produtores a se organizarem em torno da produção, até como um legado do seu pai. O seu mandato de deputado federal será um parceiro das associações e dos produtores. Com certeza, com certeza. E nós já tivemos a conversa e o diálogo com muitos deles, e eles entendem, conhecem a nossa postura, o nosso compromisso, está junto conosco nessa caminhada, entendeu? E nós acreditamos e pode ter certeza que nós iremos transformar a área da agricultura da nossa região, do nosso estado de Rondônia. Esse é o nosso compromisso.
Nós somos a TV 1000, trazendo um pouco das propostas para transformar o estado de Rondônia. São os projetos do Dr. Lauro Mil, candidato a deputado federal. Dr. Lauro Mil, porque o número dele é 1000. Então, Dr. Lauro, candidato a deputado federal, número 1000. Estas são as propostas para transformar o município de Rolim de Moura, transformar a região da Zona da Mata e transformar o estado de Rondônia. E nesse programa de hoje nós vamos falar um pouco agora de infraestrutura. Doutor Lauro, já falamos de alguns outros assuntos, vamos falar também da nossa infraestrutura, porque a gente entende que um bom planejamento deve oferecer soluções eficazes para um melhor desenvolvimento e transformação de um estado moderno e que necessita adequar-se ao crescimento contínuo e próspero da sua população. Pergunto para o senhor, pretende oferecer, como deputado federal, condições para que tenhamos mais e melhores pavimentações asfálticas nas ruas e avenidas dos nossos municípios? Sim, é uma proposta nossa. Também é defender a pavimentação, porque pavimentação, nós temos que trabalhar também com a questão do esgoto sanitário, né? Que também faz parte. Hoje faz o pavimento e depois logo vem rasgando para colocar o esgoto. Nós temos que trabalhar de forma conjunta e tendo um olhar responsável com relação a essa situação, porque não adianta fazer e depois desfazer por causa de outro recurso que vai vir. Então é um olhar que a gente tem e nós sabemos que o asfaltamento, a pavimentação também faz parte da saúde pública. Você evita poeira, vai evitar resfriar, vai evitar alergia das crianças e a gente sabe que sofre muito. E aí, falando aí, é uma deficiência que nós temos na nossa região muito grande. No município de Rolim de Moura é enorme. Na região também, essa deficiência que tem da pavimentação. E é um trabalho que nós iremos fazer também para angariar recursos, os recursos que têm que vir para essa região. Nós sabemos que tem recursos individuais, recursos coletivos e também recursos que nós conseguimos trazer através dos ministérios. E nós vamos trabalhar muito firme com o Ministério do Calha Norte, o Ministério que hoje é ligado diretamente à infraestrutura. Nós temos muitas vias rurais que precisam também de uma ponte ser transformada da ponte de madeira hoje numa ponte de concreto. Com isso nós vamos ter economia, porque nós sofremos muito com relação às enchentes desse ano, e aí citando como exemplo o que aconteceu em Rolim de Moura, mas aconteceu em vários outros municípios, que em razão das fortes chuvas, várias pontes elas foram levadas e perdidas à madeira. Com isso, o município teve que fazer o investimento de construir novas pontes, e aí quero ressaltar o apoio de todos os proprietários de propriedades rurais que ajudaram o município nisso, através de uma madeira ou outra, contribuíram para que fossem edificadas essas novas pontes no município, e isso é importante. E com isso a gente sabe, se nós tivermos ponte de alvenaria e concreto, pode acontecer da enchente levar, mas é mais difícil, né? Então a gente tem que sempre trabalhar de uma forma defensiva e daí, não levando a enchente, o município não vai ter essa preocupação de um gasto maior que pode ser aplicado em outras áreas. É isso que é importante. Quando nós temos um representante mais próximo da comunidade, mais próximo da sua cidade, aí volto a frisar, da sua região, ele vai trazer os recursos para cá, os investimentos vão vir para cá, para substituir isso aí e ir superando os gargalos que tem, com isso possibilitando que o gestor municipal, tanto do município de Rolim de Moura, de Santa Luzia, de São Felipe, de Parecis, de Primavera, de Alta Alegre, de Alta Floresta, Nova Brasilândia, Novo Horizonte, Castanheira, vai ter a possibilidade de ter o apoio, e aí também a gente estende para os municípios da 429, Presidente Médici, Alvorada do Oeste, São Miguel, Seringueiras, São Francisco, Costa Marques, que nós teremos o olhar também, estendendo para as demais áreas do estado de Rondônia. Esse é o nosso compromisso, é ter um olhar diferente, com bons projetos, com projetos compatíveis com a realidade, que nós sabemos que muitas vezes é feito um projeto de gabinete que traz e aplica aqui numa cidade ou num lugar que muitas vezes não há necessidade de uma ponte tão grande ou faz uma ponte menor que não vai atender também a demanda e o volume de água que ali vai passar. Então é essa a diferença que nós teremos. Nós teremos um olhar responsável, um olhar próximo da comunidade para que a gente verifique os projetos em loco para ver se realmente aquele projeto vai atender a demanda
ou não da nossa sociedade. Quando fala-se de asfalto, Florentino, nós temos uma situação que tem que deixar muito clara, e citando o exemplo de Rolim de Moura. Nós sabemos que muitos bairros precisam ser asfaltados. Como exemplo, bairro Planalto, bairro São Cristóvão, as imediações também do Boa Esperança, Beira Rio, Bom Jardim. Então, esses bairros, e aí a gente tem que ter uma responsabilidade. A hora que nós pavimentarmos essa região, alocarmos recursos para pavimentar, vai ter, o número de água vai aumentar. Esse número de água, a vazão vai cair no centro da cidade. E esse olhar responsável a gente já tem. Nós temos que resolver de forma, e a hora que pavimentar também o bairro Beira Rio, que precisa ser pavimentado, o bairro Olímpico também, que tem a sua necessidade, Jardim Tropical, e aí falei como exemplo esses bairros, mas os outros também precisam, a gente tem que ter a preocupação dessa vazão de água, que a hora que a pavimentação vai ter mais água, a água vai correr mais rápido e quem vai sofrer é o centro da cidade. Hoje a gente sabe que tem alguns momentos de chuvas, de cheias, que chega na altura do joelho. Mas, se nós pavimentarmos sem esse olhar para o centro da cidade, pode ter certeza que vai passar mais de metro de água ali no centro. Para isso tem que ter a responsabilidade, um gestor, uma pessoa compromissada, um deputado federal que é da cidade, que é da região, para trazer o recurso para suprir essa demanda. De que forma? Nós temos que viabilizar com técnicos, mas aí a gente pode, a grosso modo, deixar muito claro e transparente que a gente tem esse olhar. Ao meu ver, já discutindo com alguns engenheiros que a gente tem contato, nós temos que ter um canal secundário, conhecido também como canal ladrão, conforme o aumento da água, a água vai entrar num canal novo que vai sair para chegar lá no ANTA. Mas não é só chegar lá no ANTA, a gente sabe que daí o volume de água trazendo, em razão do asfaltamento do Beira Rio, o ANTA vai estar cheio. Então nós temos que trabalhar da onde tem o Igarapé da Encrenca, que colhe toda essa água do Planalto e da áreas adjacentes do São Cristóvão aqui, ele vai estar transbordando. E a hora que ele chegar no ANTA, o ANTA forte, vai voltar e vai represando isso aqui, por isso que tem essa situação que não tem a vazão de água e o centro todo sofre. Nós temos que pensar na abertura da vala do ANTA, do ponto onde o canal da Encrenca e o ANTA se unem para lá até a saída da cidade. Com muita responsabilidade, com muito compromisso e com muito recurso que vai ter que ser trazido para cá para resolver essa demanda. Mas essa demanda que nós temos em Rolim de Moura, nós temos em Alta Floresta também. Em Alto Alegre dos Parecis, em Pimenta Bueno, em Cacoal, nós tivemos uma situação muito delicada em Cacoal, envolvendo a questão de enchentes, e eu ia perguntar exatamente para o senhor, que nós estamos usando o exemplo de Rolim de Moura, mas outros municípios aqui do nosso entorno e até fora do entorno da Zona da Mata sofrem com o problema das enchentes. Esse canal ladrão, esse canal lateral, seria também uma solução para outros municípios? Ou aí também tem que ser estudado cada caso? Aí vai depender da peculiaridade de cada situação, entendeu? Tem que ver, porque a situação de Cacoal, nós sabemos que tem, acho que é o Pirarara, o rio que deságua no Rio Machado. Então, o Machado Alto, ele represa e o Pirarara todo, ele sofre para lá e vai judiando das pessoas lá. Então, cada região tem a sua peculiaridade, mas isso será um enfrentamento. Mas o que precisa? Nós sabemos que os recursos têm N forma de recursos, mas os recursos têm que ter uma pessoa com um olhar diferente, um olhar compromissado com a região, e aí para trazer esses recursos, para fazer bons projetos, para discutir junto com a sociedade de cada município, com o gestor de cada município. Isso não é a discussão só do deputado, isso tem que ir para a mesa redonda, a discussão do deputado, com o prefeito, com os vereadores, para que todos sejam envolvidos. E com o doutor Lauro sendo deputado federal, a região vai ganhar muito, porque esse é o nosso compromisso com a região. Então é nesse olhar que nós temos e nós iremos trazer muito recurso para cá. Mas tem tanto, vão perguntar assim, mas tem tanto recurso que o deputado federal pode trazer? Tem. Tem recursos que não depende de chegar com um bom projeto, discutir e defender ele no ministério. E ele vem para cá. Entendeu? Tem muito recurso, mas as pessoas muitas vezes estão em Brasília, ganham o voto aqui,
não têm compromisso com a região e querem ficar em Brasília, num gabinete, em 4 paredes lá, e não tendo compromisso, dizendo que está defendendo a região. Mas depois vem, joga migalhas para nossas regiões, para o nosso estado, e depois quer vir pedir o voto. É isso que nós temos que acabar. Temos que acabar com políticos descompromissados, acabar com políticos de carreira, acabar com políticos que defendem grupos políticos, famílias políticas. Tem que acabar isso. Por isso, é um momento diferente, é um momento novo. E o novo é Dr. Lauro. O Dr. Lauro vem e nasce do seio familiar da comunidade rolimorense, da comunidade da Zona da Mata e do estado de Rondônia. Eu quero ser o representante de vocês. Vocês são meu grupo político. Eu não pertenço a nenhum grupo político. O meu grupo é a população. É onde é a comunidade a qual eu tenho respeito, é os meus eleitores e a população que aqui vive e aqui mora. Por isso eu peço seu voto com muita responsabilidade, com muito compromisso, olhando no olho de cada um dos senhores. É um momento diferente, é um momento do novo. Venham conosco, some as forças. É importante para a nossa região ter esse representante que não faz parte de nenhum grupo político, de nenhuma família política que quer perpetuar no poder para defender interesses particulares. Nós queremos defender interesses coletivos, unicamente interesses coletivos em prol da nossa população e da nossa região. Meu muito obrigado, Deus abençoe a todos. Dr. Lauro, deputado federal, com o número 1000. No programa da TV 1000 de hoje, nós falamos de saúde, falamos de educação, de infraestrutura, de agricultura. Eu pergunto para o senhor, doutor Lauro, esses compromissos de todos esses segmentos, todos esses setores da administração que foram falados aqui, citando como exemplo o município de Rolim de Moura, os municípios que nos cercam e os municípios aqui do estado de Rondônia, o senhor consegue assumir compromissos semelhantes a esses também para com o nosso distrito de Nova Estrela, que é o único distrito de Rolim de Moura? Ah, sem dúvida. Esse olhar, quando a gente fala assim, estende não só o distrito de Nova Estrela, que a gente tem um respeito e um carinho muito grande, mas também as outras regiões. E nessa pauta a gente acabou não falando, e é bom frisar que a pauta de Nova Estrela mais importante que tem é o asfaltamento da 208. Há muito tempo eles lutam, porque é uma região muito próspera, muita a produção que sai ali, que vem de Parecis, da Vila do Bosco, tudo passa pela 208, de usinas que tem ali da região também. Então hoje eles sofrem muito, é uma pauta que nós iremos também ter essa responsabilidade, esse olhar e essa discussão. Mas também apoiar, porque nós sabemos que precisa, na nossa região, ter a possibilidade de novos empregos. E o distrito de Nova Estrela já sofreu muito, tinha uma empresa, faliu, teve situações de frigorífico, pessoas que vieram morar lá e depois perderam o emprego em razão do frigorífico. E essa demanda do frigorífico é uma demanda que a gente vai ter muita responsabilidade também, porque nós sabemos que tem uma planta aqui de Rolim de Moura que está na iminência de ser liberado à venda à China. O que isso importa para a nossa região? Quando se libera a venda de uma planta para a China, ela consegue vender para a China e outras regiões asiáticas. E isso vai ter a possibilidade de gerar novos empregos, e esses empregos vão ficar em Rolim de Moura e região. Então essa é a importância, a gente vai defender isso também para que aconteça quanto antes a habilitação, que é a palavra correta que é, não só dessa aqui, como de outras plantas frigoríficas, de outras empresas que precisam ser habilitadas, que vão gerar novos empregos para o nosso estado de Rondônia. E nós temos esse olhar e esse compromisso. Porque se nós tivermos emprego aqui e a planta habilitada, ela não sai mais daqui, a planta fica. Mesmo que se mudar de nome, fica a planta que é importante, a planta, aí se mudar de nome, de dono, aí vai passar para outra inspeção, mas ela é importante que fica na nossa região, no nosso município. Não pode ser levada para outro lugar. Então isso é importante, é uma defesa que nós teremos, e também nós iremos trabalhar para propiciar o fortalecimento da região, com novos empregos, apoiar as mulheres e alguns cursos que podem ser feitos e ser trazidos através do governo federal para cá, para a região também, não só o distrito de Nova Estrela, como também quem mora aqui no município de Rolim de Moura e na região. E a outra pauta importante, que a gente tem que frisar ela, e é uma pauta que eu entendo
ser de suma importância para fortalecimento da nossa região, para as discussões que nós teremos com relação à regularização fundiária de alguma região, que é o turismo. Muitas pessoas imaginam que o turismo é só festa, mas o turismo ele envolve o fomento da economia, a geração de novos empregos, e isso tudo circula dinheiro e também apoia a nossa região. E quando eu falo de turismo, nós temos o Porto Rolim de Moura, que é uma área no Rio Guaporé, que é uma área que hoje muitas pessoas de fora vêm. Se vir o turismo e apoiar o turismo, pode haver a luta da pavimentação, que vai ligar tanto da região de Alvorada, de Alto Alegre, até o Porto Rolim de Moura, que a pavimentação também faz parte do apoio ao turismo, entendeu? São discussões que tem nesse sentido. Então a gente quer trabalhar também com isso na região de Alto Alegre, na região de Alta Floresta, com o Porto Rolim e as regiões adjacentes, a outras regiões que tiver também para trazer e fazer parte do rol que vem muito recurso do turismo para a região. Não será diferente com o apoio que nós teremos também na região da 429, que também tem regiões ali muito promissoras, que fazem parte fronteira com o rio, tanto uma proximidade com o rio São Miguel, mas também com o rio Guaporé, que é a região que a vizinha Costa Marques, São Francisco. Então nós queremos ter esse olhar e, consequentemente, também um trabalho em outras regiões do estado. Também o turismo é uma pauta que nós iremos defender ela, porque nós entendemos ser importante para que haja o fomento da economia e a geração de novos empregos, e o turismo pode propiciar isso. Se nós temos belezas, o turismo não são só de belezas naturais, como pode ser também o turismo de propriedades agrícolas, que nós temos grandes propriedades agrícolas na nossa região, pessoas que são plantadores de café que já foram de forma homenageada e em concursos, contemplados com concursos, com primeiro, segundo lugares também na produção de café, que isso pode propiciar que pessoas de fora venham conhecer a sua área, a sua produção, de que forma que ele trabalha o café, e isso também ele pode receber e aumentar a receita dele. Então a gente é um olhar que a gente tem para o turismo regional de forma coletiva. Quando a gente fala de turismo, destacar aqui no município de Rolim de Moura, nós temos o turismo de serviços, para apoiar os turistas que passam por aqui para conhecer as belezas naturais de Alta Floresta do Oeste, do município de Alto Alegre dos Parecidos, não é Alto Alegre, doutor Lauro? E eu falo com muita propriedade, são mais de 30 cachoeiras catalogadas naquele pequeno município, pequeno, mas extenso no seu território, né? São mais de 30 cachoeiras catalogadas que pode posicionar as pessoas do estado de Rondônia e de outros municípios e até de fora de Rondônia do país para visitar essas belezas naturais. Mas no município de Rolim de Moura, nós temos o santuário aqui numa linha próxima ao perímetro urbano, nós temos a Igreja Matriz de Rolim de Moura, nós temos o Clamor do Povo de Deus, que também pode fortalecer o turismo religioso aqui no nosso município, e tantas outras áreas de turismo que vai trazer renda, recurso e vai fortalecer ainda mais a nossa economia regional e a economia do estado de Rondônia. Doutor Lauro, nós falamos do distrito de Nova Estrela, eu me lembro que ainda na reta final da pré-campanha, o senhor visitou alguns distritos de Porto Velho, União Bandeirantes, aquela região de Extrema, e lá tem um sonho muito grande da emancipação. Tem como fazer uma conversa, tirar da gaveta essas ideias? Porque, por exemplo, na região de Extrema, onde o senhor foi, são distritos de Porto Velho, mas que estão muito longe do município sede e, por consequência, muito longe do apoio político, do apoio para aquela comunidade. O que o senhor pensa com relação àquela região? Muito bem lembrado, ali tem uma situação, eu conheci União Bandeirantes, mas também tem a demanda não só de União Bandeirantes, tem a ponta do Abunã, ali também nas imediações de União Bandeirantes, antes de chegar na ponta do Abunã, tem Jaci e Rio Pardo, outro distrito que pertence também a Porto Velho hoje. São distritos hoje que sofrem. União Bandeirantes, para você ter ideia, está a 160 da capital. Ele está antes do Rio, Jaci está a 100 quilômetros da capital, e Mutum também, que é um distrito ali, e depois tem a ponta do Abunã, porque ali na região tem
Nova Mamoré, que hoje já é emancipado, e depois Costa Marques. E na ponta do Abunã tem Vista Alegre, Extrema e Califórnia. Vista Alegre, se eu não me engano, é 250 quilômetros da capital. E daí, consequentemente, Califórnia 360, se me foge a memória. Mas é uma demanda que tem lá. E aí eu ouso dizer, eles estão sofrendo há muito tempo, eles precisam da emancipação política. Nós sabemos que hoje tem uma situação que não permite a emancipação política, e é contra isso que nós iremos defender também os critérios de não emancipar. Por que não emancipar? Porque são regiões prósperas, regiões que produzem muito, com gente trabalhadora, e precisa ter a presença estatal nessas regiões. Quando falamos da ponta do Abunã, é um dos maiores produtores de gado de corte. Mas não é só o gado de corte. Também tem as outras situações que ali trabalham e demandam da região. Então, é uma demanda que hoje a gente vê que Porto Velho não quer a emancipação, porque tudo as receitas caem em Porto Velho. Parlamentar que se dizem defender isso, se for daquela região de Porto Velho, quero discordar com todo respeito. Não acredito que eles vão levar a sério essa bandeira, porque eles vão pensar no voto. E quando se pensa no voto, esquece do cidadão. Entendeu? Então, é importante que aquela comunidade tenha acredite, e a gente vem com muita humildade, mas com muita coragem, com muito compromisso a cada um de vocês que estão nos acompanhando, de União Bandeirante, Rio Pardo, Jacinópolis, a ponta do Abunã. Nós iremos, com muito afinco, com muita determinação, defender essa bandeira de vocês, que é a emancipação política que vocês tanto almejam há tantos anos. E precisa. E eu acredito nisso, e eu tenho esse compromisso com cada um de vocês dessa região. Nós vamos lutar por ela, para que ela ocorra, e lá no Congresso nós temos essa discussão que vai passar por lá, que ficou a discussão de sobreestado, ou seja, proibido durante um tempo a emancipação de política de regiões. Mas nós entendemos que essa demanda tem que vir a loco, tem que vir para a mesa de discussão e tem que ter critérios. Emancipar em alguns critérios e outros têm que ser respeitados. Mas a região lá é muito próspera e nós temos o compromisso de lutar por essa emancipação e também a regularização fundiária, que lá precisa também ter esse olhar, esse compromisso. Então tá aí, você que é dos distritos mais longe da capital Porto Velho, tanto ali na região de União Bandeirantes como também na ponta do Abunã, pode contar com o apoio do Dr. Lauro Mil para essa discussão relativa a quem sabe, ao sonho da emancipação. E aquilo que o senhor falava lá atrás, quando o senhor falava da questão dos módulos fiscais, das associações que o seu pai assinava os documentos, dar identidade própria para aquela região, isso passa pela emancipação. Doutor Lauro, para a gente finalizar, o que é ter coragem para transformar? Coragem para transformar nós discutirmos o que realmente necessita ser discutido. Porque hoje há um embate e a gente fica muito triste o descompromisso que tem pelos nossos representantes. E aí eu não vou mais longe, não estou dizendo só dos representantes de Rondônia, representantes do Brasil todo que estão no Congresso. Há uma discussão puxada, generalizada, de um lado, lado B ou lado C, e aí não discute aquilo que realmente importa para a comunidade, importa para a sua região, para o seu estado. E é nessa pauta, que é a coragem para transformar, que nós iremos colocar o dedo na ferida daquilo que precisa ser discutido. Nós falamos aqui de pauta, que é importante para dar a documentação àquele pequeno que precisa, mas falamos da pauta de documentar o maior também, que está na posse da terra, produzindo e gerando riqueza e trazendo alimento para a mesa, tanto o pequeno como o grande nós queremos documentar. E também queremos dar a legitimidade, a documentação e a independência para aquelas regiões que precisam ser consideradas e ter o reconhecimento como um município
forte e pujante, que pode fazer muito mais para a sua comunidade. Então, isso é coragem, é enfrentar. E quando eu digo enfrentar, a gente enfrenta mesmo. E por isso não é diferente do que acontece. Nós enfrentamos as pautas municipais, as pautas regionais e enfrentaremos as pautas estaduais nesse debate no Congresso Nacional para que nós possamos fazer a diferença. Que não adianta, não é só na fala. E quem me conhece da vida pública sabe o meu compromisso, o meu respeito com o erário público e o compromisso com cada cidadão que vive em nosso estado, que pode ter exemplo quando nós tivemos a oportunidade de ter sido vereador e prefeito da cidade por 51 dias. Então, esse é o nosso compromisso. Responsabilidade, como vereador, como presidente da Câmara e como prefeito que fui 51 dias. É isso que é, de forma clara, deixando claro para o eleitor, para o cidadão, que nós iremos enfrentar as demandas e colocar o dedo na ferida. Porque nós estamos cansados de ser tratado de forma desrespeitosa pelos nossos agentes públicos, pelos nossos agentes políticos. E eu quero fazer a diferença, eu quero ser diferente, e para isso, não só na ação, eu vou demonstrar, não só na fala, mas também na ação. Por isso é coragem para transformar. Vote Dr. Lauro, deputado federal, com o número 1000, nós iremos mudar a cara da região com o apoio de cada um de vocês. Mas eu preciso do seu apoio. Sem o seu apoio, nada disso que nós falamos aqui, de propostas reais, de propostas possíveis de ser alcançadas, mas nós dependemos do mandato para defender todas essas propostas, para correr atrás desses recursos, para enfrentar a legislação aonde tiver que ser enfrentada. Por isso, peço seu voto. Dr. Lauro, deputado federal, com o número 1000, meu muito obrigado. Muito obrigado, doutor Lauro, candidato a deputado federal número 1000, que aproveitou esse espaço de bate-papo para trazer um pouco das suas propostas para transformar o estado de Rondônia. Em nome de toda a equipe 1000, nós gostaríamos de agradecer a cada um dos colaboradores que tem vestido a camisa 1000 e tem percorrido os 4 cantos do município de Rolim de Moura, dos municípios do entorno de Rolim de Moura e dos municípios em todo o estado de Rondônia, levando essas propostas de compromisso pela transformação. Muito obrigado a você que leva o santinho, que adesivou o seu veículo, que colocou uma placa do Dr. Lauro na parede da sua residência e que não está escondendo de também abraçar a causa das melhorias para o estado de Rondônia. E quero fazer mais um convite para você que nos acompanha nesse momento. Continue acompanhando as propostas de trabalho do Dr. Lauro através das nossas redes sociais. Você nos acompanha pelo Facebook e também pelo Instagram. Você vai saber tudo o que está acontecendo, tudo que são propostas para a transformação do nosso estado de Rondônia. Dr. Lauro, muito obrigado pelo bate-papo. Eu que agradeço. Quero também agradecer a todos os nossos colaboradores, a todas as pessoas que estão levando o nosso nome, o nome do 1000. Agradeço a todas as famílias que estão recebendo e nos apoiando nessa caminhada, mas volto a frisar. É importante que nós, nesses últimos dias, até o dia 2, o dia da eleição, que nós multipliquemos a mensagem do 1000. Uma mensagem com muita transparência, uma mensagem com muita responsabilidade, uma mensagem com muito compromisso com cada um de você que nos acompanha. Essa é a nossa mensagem do 1000. Nós estamos cansados disso que está posto na nossa vista. Não queremos mais isso. Você, como eu e como outras famílias que não querem, vamos votar no 1000 para a gente mudar essa realidade, para nós transformarmos essa realidade. Transformarmos mudarmos, transformarmos essa realidade em um novo momento para nós. Para isso, peço o seu voto. Vote dia 2 de outubro no número 1000, Dr. Lauro, deputado federal. É o primeiro voto que você vai votar. É um voto que você pense, que você quer a transformação da região que você mora, do estado que você mora para os próximos 4 anos, tendo o Dr. Lauro como seu representante no Congresso Nacional para enfrentar as demandas que precisam ser enfrentadas. Primeiro voto, vote 1000. Dr. Lauro, deputado federal, dia 2 de outubro. Meu muito obrigado, Deus abençoe a todos, um grande abraço e juntos continuemos na luta até o dia da eleição. Muito obrigado.
Isso é coragem para transformar. E você que está recebendo as nossas mídias, os nossos materiais através da rede social, compartilhe com o seu vizinho, com o seu amigo, com o seu parente e faça as nossas propostas chegar até mais pessoas. E olha, agora é 1000, hein? Forte abraço, muito obrigado. Agora é 1000, hein? Humildade e respeito.